Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 30 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e do Halliday, nona edição. A questão é dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. A questão 30 diz o seguinte: uma amostra de 0,4 kg de uma substância é colocada em um sistema de resfriamento que remove calor a uma taxa constante. A figura abaixo mostra a temperatura T da amostra em função do tempo Tzinho. A escala do eixo horizontal é definida por Ts igual a 80 minutos. A amostra congela durante o processo. O calor específico da substância no estado líquido inicial é 3.000 joules por quilograma vezes Kelvin. Determine A. o calor de fusão da substância e B. o calor específico da substância na fase sólida. Então, como mencionado na questão e como vocês podem observar, a questão apresenta esse gráfico e claramente nota-se uma diminuição da temperatura com o avançar do tempo. E, de acordo com a questão, a taxa como esse sistema é resfriado, como é removido o calor do sistema, é uma taxa constante ao longo de todo o processo. Tá certo? Então, antes de começarmos a resolver os itens da questão A e B, o que faremos é identificar cada uma das fases, a fase em que a amostra estará no estado líquido, a região onde a região do gráfico que representa o calor de transformação, tá certo? Vai ser esse calor de fusão correspondente à transição de fase líquida para sólida, e a região onde o sistema continua sendo removido o calor do sistema e esse sistema está cada vez mais reduzindo sua temperatura. Então, vamos dar início à nossa discussão, mas antes destacar os dados da questão já para ficar bastante claro. Então, os dados da questão foram o calor específico na região inicial do gráfico, né, que corresponde ao estado líquido, e a massa de 0,4 kg. Então, de acordo com o enunciado da questão e pelo gráfico, nós temos que a questão menciona que ele começa no estado líquido, né? Então, essa primeira região aqui, que ele é resfriado a uma taxa constante, na verdade todo o processo então nota-se aqui uma redução da temperatura com o avançar do tempo. Essa fase corresponde à fase líquida da amostra. Essa fase aqui vai corresponder à fase da transição de fase, né, que a amostra vai passar do estado líquido para o estado sólido. E essa última fase, aqui nessa região do gráfico, a amostra está no estado sólido. Então vamos lá. Então, o que temos de acordo com o gráfico e de acordo com o enunciado é que entre 300 e 270 a amostra está no seu estado líquido, tá certo? Como eu mencionei. Isso acontece, né? E essa redução, esse resfriamento do sistema até chegar na região da transição de fase acontece entre 0 e TS sobre 2, onde TS foi dado na questão de 80 minutos. Então, TS sobre 2 é 40 minutos. Então, a variação de temperatura, a taxa constante, ocorre entre 3 igual a 0 e TS sobre 2, que é 40 minutos. Dando continuidade, o que acontece com a temperatura entre esse ponto e esse ponto? A temperatura permanece constante e o que acontece é que continua sendo removido o calor do sistema, mas esse calor não faz com que o sistema mude sua temperatura e sim ocorra uma transição de fase. Então, essa a 270 graus, o que temos é que a amostra sofre uma transição de fase líquida para a fase sólida, e essa transição, aqui destacada, transição de fase em vermelho, ocorre entre 40 minutos e 70 minutos. Então, basta notar que existe aqui uma grade e cada pontinho dessa grade vai corresponder 10 minutos, porque
questão menciona que TS é igual a 80. Então tem 8 pontos aqui, então correspondendo que a cada pontinho aqui vai corresponder 10 minutos. Então aqui é 40 e aqui vai ser 70, tá certo? Já para a temperatura abaixo de 270 graus, o que temos é que a amostra vai estar na fase sólida, e com isso vamos agora começar a resolver propriamente a questão, mas antes, como eu mencionei, vamos calcular essa taxa de resfriamento constante do qual a questão menciona, que ao longo de todo o processo que está sendo removido calor do sistema, tá certo? Então essa taxa, né, como a taxa é uma variação do calor por unidade de tempo, né? Então essa taxa é a razão do Q pelo T, o Tzinho aqui sendo o tempo, tá certo? E a questão menciona que essa taxa é constante. A questão dá, como aqui destacado, dá o calor específico da substância no estado líquido. Então, vamos determinar essa taxa calculando inicialmente o calor removido ao longo desse processo aqui e substituindo esse calor nessa fórmula 1 para esse intervalo de tempo de 40 minutos. Então é isso que nós faremos para poder determinar a taxa do qual está se variando, está se removendo calor no sistema. Então, para a amostra na fase líquida, podemos determinar o calor removido na variação de temperatura de 300 Kelvin até 270, tendo em vista que a questão fornece o calor específico da amostra na fase líquida, né? Então, como eu mencionei. Então, temos que... vou escrever em módulo, tá certo? Vou estar escrevendo em módulo porque o calor está sendo retirado. Então, assim, para facilitar aqui, vou estar escrevendo variação de temperatura e o calor em termos do módulo, tá certo? Então, o módulo do calor aí vai ser quem? Vai ser a massa do sistema vezes o calor específico na fase líquida, no caso, vezes o módulo de ΔT, tá certo? Então, substituindo os valores dados na questão da massa 0,4 kg e de acordo com o gráfico que teve uma variação de 300 Kelvin a 270, isto é, uma variação de menos 30 Kelvin, mais o módulo vai ficar 30 Kelvin. Então, e também a questão dá esse calor específico aqui, né, de 3.000 joules dividido por quilograma vezes Kelvin. Então, substituindo os valores, esse quilograma vai cortar com quilograma, o Kelvin vai cortar com Kelvin, e, como sabemos, calor é uma energia térmica em transe, então tem que ter unidade de energia, no caso, joule. Então, fazendo essas multiplicações e divisões, encontramos que o módulo calor é 36.000 joules. Então, agora, substituiremos a equação 2 na equação 1 para esse intervalo aqui de 40 minutos. Então, como a taxa de resfriamento é constante, já mencionei isso umas 3 vezes, ao longo desse processo, né, e de acordo com o gráfico, e substituindo a equação 2 na equação 1, a gente vai ser capaz de determinar o calor de fusão, né, que é o que a questão pede no item A. E, então, vamos lá, fazendo isso que eu acabei de mencionar. Então, o que nós vamos fazer é substituir a equação 2 na equação 1, para aquele intervalo de tempo de 40 minutos. Então, temos, né, o módulo de Q está aqui, e o Tzinho, o intervalo de tempo de 40 minutos. Então, com isso, encontramos essa taxa de variação que está sendo removido calor, é 36.000 joules dividido por 40 minutos, isso corresponde a 900 joules por minuto. Então, essa taxa, na verdade, é para o processo inteiro, tá certo? É para o processo inteiro. Que nós vamos utilizar essa taxa agora aqui para essa região que ocorre a transição de fase. Para justamente agora, finalmente, determinar o calor de fusão. O calor de fusão é dado pelo produto da massa vezes... O calor, desculpa, é dado pelo produto da massa pelo L, né, que é o calor de fusão. E aí, com isso, podemos evidenciar o L
e o Q aqui vai ser dado em termos do produto de P por T. Então vamos lá fazendo isso. Então das equações 1 e 4, nós temos que o P é igual a módulo de Q sobre T, Tzinho, né? E o Q, de acordo com a equação 4, é igual a mL, então dividido por T. Então a gente pode isolar o L e encontrar isso é igual a PT dividido por M. Então agora eu tenho o valor da massa, tenho essa taxa de 900 joules por minuto e tem um intervalo de tempo que isso ocorre, né? Que como eu mencionei aqui, isso aqui ocorre aqui, entre 40 minutos e 30 minutos. Então, um tempo aí de 40 a 70 minutos, isso corresponde a um tempo de 30. Então, substituindo agora os valores, né? Isso do P, do M e desse intervalo de tempo, nós temos o P, 900 joules por minuto, o tempo 70 menos 40 vai dar os 30 minutos que eu mencionei, e a massa dada pela questão 0,4. Então, fazendo esse produto e divisão, nós encontramos que o L é 67.500 joules por quilograma. Tá certo? Com isso, nós respondemos o item A. E lembrando, o item B, a questão pede o calor específico da substância na fase sólida. Então, ele está pedindo o calor específico aqui na fase sólida, tá certo? Então, mais uma vez, essa taxa de variação do calor com o tempo aí, como é constante para todo o processo, então a gente vai usar essa resposta aqui e usar uma fórmula, essa mesma fórmula agora sendo o calor específico na região da fase sólida. Então, vamos lá. Só apagando aqui. Então, vamos lá fazer o item B, né? Vamos determinar o calor específico na fase sólida na variação de temperatura apresentada no gráfico, né? Então, vendo de acordo com o gráfico, a gente vai considerar aqui essa região apresentada, né? Destacada aqui com linhas pontilhadas cinza. Então, vai ser do 270 a o 250, uma variação de temperatura de menos 20 kelvins, só que a gente vai considerar o módulo, né, de 20 kelvins, tá aqui. Então, a variação de temperatura de 20 kelvins. Então, utilizando a relação que o módulo de Q é igual a mc delta T, então, só que no caso, como queremos especificar para aquela região onde a amostra está no estado sólido, então eu estou rotulando como C de S. Então, evidenciando esse calor específico da amostra na região do sólido, temos que isso vai ser igual à razão entre o módulo de Q dividido por M vezes módulo de ΔT. Mais uma vez, vou substituir aqui o módulo de Q por quem? Por PT. Então, isso vai dar, pela equação 1, isso vai dar que o calor específico ali na região do sólido é igual a PT dividido por M ΔT. Agora, simples, só substituir os valores dados na questão. O P aí de 900 joules por minuto, o tempo... Vamos aqui voltar para o gráfico para poder eu destacar. Como eu falei, cada quadradinho desse corresponde a 10 minutos, então temos 2 quadradinhos, então temos 20 minutos, tá certo? Então, o tempo aqui de 20 minutos, a massa 0,4 e a variação de temperatura, o módulo dela de 20 kelvins. Então, substituindo os valores dados, nós encontramos isso, né? Então, acabei de mencionar todos, aqui o minuto vai cortar com minuto. Então, a resposta vai ser em joule dividido por quilograma por Kelvin. Isso corresponde a 2.250 joules dividido por quilograma vezes Kelvin. E está aqui o calor específico naquela região do sólido. Então é isso, pessoal. É uma questão que envolve os conceitos de calor específico e essa taxa de variação e também calor de transformação, né? Foi calor específico, calor de transformação e taxa de variação, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.